mis queridos, ¿cómo están? ¿Están bien? Sean bem-vindos a nuestra classe de espanhol. Oi, meus queridos, como estão? Estão bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de espanhol. Bem, crianças, antes de iniciarmos a nossa aula, certo? Nós temos um grande hábito, de realizarmos a nossa oração em gratidão ao Papai do Céu por todas as bênçãos recebidas, e nós sempre temos o nosso coração agradecido por isso. Então, eu quero convidar você a participar da nossa oração, tá bom? Vamos lá? Querido Deus, muito obrigada. Nós te somos gratos por tudo aquilo que tu tens feito ao nosso favor. Obrigada por cuidar das nossas vidas, obrigada por cuidar de todos aqueles que nós amamos, obrigada por ser o nosso amigo e o companheiro de todas as horas. Te agradecemos pelas bênçãos hoje e sempre. Amém, crianças? Já fizemos a nossa oração, já agradecemos ao Papai do Céu, então podemos continuar? Vamos lá? Bem, crianças, vocês lembram ainda assim, tenho certeza, de que nós sempre temos o hábito de lembrar as boas maneiras, não é isso? Bom, as nossas boas maneiras, os saludos. Quando eu falo saludos, eu falo saludar alguém. Eu digo hola, buenos dias. Hola, buenas tardes. Hola, buenas noches. Certo? Então, eu tenho o hábito de saludar as pessoas. E também, quando eu quero agradecer sobre algo, pedir desculpas, existem as palavrinhas, certo, crianças? Bem, se eu quero pedir perdão a alguém, eu digo perdão. E se eu quero agradecer por algum presente, alguma coisa recebida da parte de alguém, eu digo gracias ou muitas graças, tá bom, crianças? Então, se eu quero algo emprestado também de alguém, eu digo por favor, empresta-me-lo, por favor, certo? Então, vocês podemos continuar a hora. Já lembramos aí, as boas maneiras, o hábito de saludar as pessoas, e também agora nós queremos lembrar alguns conteúdos que já aprendemos, certo, crianças? Vocês lembram que no decorrer dos nossos estudos, nós sempre temos o hábito de lembrar aquilo que nós já aprendemos. Bem, o tema da nossa aula de hoje será características físicas, mas também nós já aprendemos alguns conteúdos, certo? Nós já aprendemos sobre as partes do corpo, não é isso? Nas nossas aulas anteriores. E também nós já aprendemos sobre o verbo doler, tá? Que não vai ser diferente de hoje, nós iremos ver ainda como é que nós podemos colocar o verbo doler em uma frase, tá bom? E hoje nós também teremos o nosso desafio que você vai precisar escrever uma frase usando as partes do corpo e usando o verbo doler para expressar dolor, tá bom? Então vamos continuar. Bem, quero mostrar aqui para vocês algumas partes do corpo, lembrando, que nós aprendemos. Eu tenho esta parte do corpo e nós chamamos de manos, A parte do corpo, eu tenho manos e tenho dedos ao mesmo tempo nesta figura. Certo, crianças? Bem, eu tenho aqui também esta outra parte do corpo que é chamada de pé. Essa parte do corpo, você consegue observar aí na figura? Muito bem, esta parte é chamada de pé. Lembrando que depois no nosso desafio você vai precisar escrever o nome dessas figuras que eu estou mostrando agora. Eu tenho aqui esta, que é a cabeça, certo? E nesta cabeça é possível ver algumas partes do corpo da cabeça, que é olhos, nariz, boca, orelha, ouvido, certo? Podemos observar também o pescoço, que é chamado de cuello, e alguma parte aqui do ombro, não é isso? Muito bem. Bem, crianças, temos esta outra parte aqui, que nós chamamos de pernas, e nela tem as rodillas e os pés. Certo? Estão conseguindo ver? Muito bem. Vamos continuar. Porém, eu tenho aqui essa parte do corpo, eu tenho certeza que vocês conseguem observar aí. O nariz. Muito bem, o nariz. Tá, crianças?
Essa parte é o nariz. Temos também esta outra parte do corpo aqui, que nós podemos ver, vocês conseguem observar? Nós temos a orelha e o ouvido, tá? Orelha e ouvido. Temos as duas partes do corpo juntas, tá, crianças? Tenho aqui também esta outra figura que nós podemos observar, que são os olhos. Temos os olhos, certo? Nós temos aqui também a boca. Esta figura representa a boca, uma das partes do corpo. Boca, certo? Então, já vimos as partes do corpo, algumas. Essas aí que eu acabei de mostrar é a do desafio que nós teremos daqui a pouquinho, tá bom? Então, eu tenho certeza que vocês estão bons aí para memorizar. Já aproveitem para ir lembrando aí algumas que nós já vimos. Então, vamos continuar, tá, crianças? Vamos continuar agora. Bom, aqui nós temos as partes do corpo. Eu acredito que vocês conseguem observar aí na tela, né? Tá mostrando aí um boneco, um garotinho, né, no skate. E nós temos as partes do corpo. Iniciando pela cabeça. E logo abaixo da cabeça nós temos a orelha. E abaixo da orelha nós temos a boca. E abaixo da boca temos o cuello, tá? Agora vamos para o outro lado. Lá no início tem o pelo, que é o nosso cabelo, certo, crianças? É o nosso cabelo. E logo abaixo do pelo temos o ojo. E abaixo do ojo temos a nariz. Observem aí, maestra, por que a nariz? Porque a nariz, em espanhol, a palavra nariz é feminino e em português é masculino, certo, crianças? O ombro está mostrando o ombro, tá? E logo abaixo do ombro nós temos o quê? Nós temos os braços, né? E nós podemos observar nos braços o quê? Ombro, braços, la mano, tem o dedo. E logo abaixo da mano temos o codo, que é essa parte aqui do nosso corpo, o cotovelo, tá, crianças? E logo abaixo do cotovelo temos a cintura. E para o outro lado temos o dedo, o braço e logo abaixo o estômago. Tem uma parte do corpo que eu também não falei para vocês, que é a barriga ou a pança, né? Que é a nossa barriga ou a pança. E aqui é o peito, tá, crianças? E logo abaixo nós temos os membros inferiores, a perna e o pé, certo? Lembramos agora as partes do corpo. Esse conteúdo já foi passado para vocês nas aulas anteriores. E vamos continuar, estamos somente lembrando, tá, crianças? Só um instante. Vamos apenas lembrar, certo? Bom, crianças, desculpa que teve um barulho, tá? Derrubou aqui. Vocês conseguem observar na tela? Nós temos o verbo doler. Vocês observaram que o verbo doler, ao invés dele continuar doler, ele perdeu o O pelo UE e no final tirou o R. Então, vocês observaram aí a estrutura? Na frente tem a mim, a ti, a ele, a ella, a usted, a nosotros, a nosotras, a vosotros, a vosotras, a ellos, a ellas e a ustedes. Está bem? Bem, crianças, essas aí estão se referindo às pessoas. Mas logo à frente, nós temos os pronomes do caso reto. Me, te, le, nos, os, les. Certo? Então, se eu vou criar uma frase em espanhol para expressar a dor,
porque o verbo doler é usado para expressar dolor, eu tenho que referir a pessoa, se é eu, é a mim, se for uma pessoa que está ao meu lado ou à minha frente, é a ti, certo? E também precisamos usar o pronome do caso reto, o pronome complemento. Me, te, le, nos, os, les. Vocês conseguem observar aí na frente, nós temos alguns exemplos com o verbo doler para expressar o dolor. Vamos lá observar? A primeira é: a ti te duele la cabeça. Por que eu iniciei esse exemplo está aí? Porque eu já estou me referindo a você, mas se fosse a minha pessoa, eu ia dizer: a mim me duele la cabeça. Se for a minha pessoa, está doendo a minha cabeça. A mim me duele la cabeça. Tá? Mas como estou me referindo à pessoa que está à minha frente ou ao meu lado, eu digo: a ti te duele la cabeça. E também eu posso usar o exemplo: a ella, a usted le duele el estômago. Tá? Eu estou me referindo a outra pessoa. E se for agora, por exemplo, nós já falamos o singular, não é isso? A mim, a ti, a ele, a ella e a você. Nós usamos o singular do ele, tá? O plural, o verbo no singular. Agora nós vamos para a terceira pessoa, nós vamos para o plural. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e a terceira pessoa do plural. Bem, a primeira pessoa do plural é a nós outros ou a nós outras. E o pronome complemento do caso reto que acompanha é nos. Segunda pessoa do plural, a vós outros ou a vós outras. E o pronome do caso reto que acompanha é os. A ellos, a ellas e a usted les. Se eu estou me referindo, né, e o pronome do caso reto que acompanha é les. Observem ao lado, crianças, nos exemplos. Duele la cabeça, duele el estômago, duele el oído, duele los ojos, duele los pies, duele el braço e el codo, duele las pernas. Observaram aí que temos singular e plural, tá bom? Vamos lá. Repetindo, a mí me duele la cabeza, a ti te duele el estómago, a él, a ella, a usted le duele el oído, a nosotros, a nosotras nos duelen los ojos. Observem que já entramos no plural. Observaram a mudança? Tanto no pronome do caso reto nos, está no plural, e o verbo duelen está no plural, e as partes do corpo, orros, está no plural. Vamos para o próximo exemplo. A vós outros ou a vós outras os duelen el braço e el codo. Certo? E a última pessoa do plural é a ellos, a ellas e a ustedes. E o pronome complemento do caso reto é les. A ellos, a ellas e a ustedes les duelen las piernas. Certo, crianças? Ficou claro aí para vocês essa diferença do singular para o plural? Muito bem. Nós só iremos usar esses dois verbos, somente essas duas estruturas. Perdão, não é dois verbos, somente essas duas estruturas do verbo doler. No singular e no plural, tá bom? Aí estão os exemplos. Agora, o nosso desafio é o seguinte, eu não vou nem mudar a tela para você não se perder. Você vai precisar pegar o seu caderno de espanhol, tá bom? Você vai precisar pegar o seu lápis, a sua caneta, tudo aquilo que você usa aí nas suas aulas, você vai precisar ter em mãos para nós podermos continuar o nosso desafio de hoje, tá bom? O nosso desafio você vai criar frases com as partes do corpo que eu irei mostrar usando o verbo doler, tá bom?
Mas eu não quero que você se refira só à sua pessoa. Só a mim me duele el dedo. Não. Você vai precisar usar a minha pessoa, a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa do singular. Você também vai precisar usar a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular, do plural, certo? Ficou claro para vocês o nosso desafio? Vocês conseguem observar o exemplo ao lado? Duele na cabeça, duele no estômago, duele no oído, duele nos ojos, duele nos pés, duele no braço e no codo, duele nas pernas. Tá bom? Vocês irão agora fazer o desafio, certo? Enquanto vocês pegam aí o caderno, o material, eu já volto. Eu só vou tomar um pouquinho de água, tá? Para hidratar a garganta e já volto para falar com vocês, tá, crianças? Rapidão. Bom, crianças, voltamos, tá? Agora nós já podemos começar? Sim? O nosso primeiro desafio é você escrever uma frase usando esta parte do corpo que eu irei mostrar aqui. Tá? O nosso primeiro desafio. Ah, maestra, eu ainda não sei. Você vai tentar. Escreva da forma que você consegue, tá bom? E deixe lá no seu caderno. E depois, caso você observe que você errou em alguma palavra ou em alguma letra, você vai ter a oportunidade de corrigir, porque você tem o conteúdo aí no seu caderno, tá bom? E você vai ser honesto com você mesmo. No final do desafio, você vai dizer quantos você acertou. Colocar lá no seu caderno, tá? Escrito: eu acertei tantas frases, eu errei tantas frases. Você vai ser honesto com você mesmo, tá bom? Não pode olhar, tá? Você vai apenas fazer o seu desafio, tá bom? Podemos iniciar? Vamos lá? Preparados? Bem, a primeira frase que eu quero que vocês criem é com esta palavra aqui. Eu vou cobrir um pouco meu rosto, tá? Mas é a palavra aqui. Essa figura está representando um nariz. Então, você vai criar uma frase na segunda pessoa do singular, usando o verbo doer. Observem qual é a segunda pessoa do singular. Lembram que eu expliquei que tem a primeira, a segunda, a terceira pessoa do singular? Tem a primeira, a segunda e a terceira pessoa do plural? Então, observem quem é a segunda pessoa do singular e crie uma frase para expressar dor na parte do corpo chamada nariz. Tá? Já, crianças? Bom, deixa aí, tá? Nós falamos que nós queríamos na segunda pessoa do singular, não é isso? A frase. Muito bem. Já escreveram? Perfeito. A próxima figura que você vai precisar escrever uma frase para expressar dolor é esta acá. Você vai usar a primeira pessoa do plural para criar esta frase. Tá bom, crianças? A primeira pessoa do plural. Lembrando novamente que nós temos a primeira, segunda e terceira pessoa do singular e a primeira, a segunda e a terceira pessoa do plural. Agora é a vez de escrever uma frase com a primeira pessoa do plural. Tá bom, crianças? Certo, podemos continuar. Bom, agora
Agora eu tenho a próxima figura, na qual nós iremos criar a frase, que é esta aqui. E você vai criar na terceira pessoa do plural. Tá bom? Uma frase para expressar que está com dolor em na terceira pessoa do plural. Tá, crianças? Lembrando novamente que a mim, a ti, a ele, e a ele e a você são as pessoas do singular. A nós outros, a vós outros, a eles e a ustedes são do plural. Tá bom? Ok. Tá? Conseguiram escrever? Perfeito. E a próxima, você vai escolher uma pessoa qualquer que estiver aí na sua tela aparecendo, e você vai criar uma frase com esta parte do corpo aqui, que é a orelha, tá? Ou pode ser também com o ouvido, com qual você quiser fazer, tá bom, crianças? Deixem aí no seu caderno, e agora você vai dar uma olhadinha se você acertou escrever a palavra, as frases, ou se você errou. Caso você tenha errado, você vai fazer aí a sua correção, tá bom? Porque você tem o conteúdo aí na sua tela e você vai revê-lo se acertou todos, tá? Eu tenho certeza que vocês conseguiram fazer esse desafio, tá, crianças? Isso só é somente um desafio para que vocês tentem aí raciocinar e lembrar o uso da estrutura do verbo doler para expressar a dor, tá bom? Bom, então vamos continuar. Hoje nós iremos trabalhar as características físicas do corpo humano, certo? Mas maestra, nós vamos aprender as características físicas segundo algumas qualificações. Vamos qualificar segundo a algo, tá? Bom, característica física, na verdade, é aquilo que representa como você é, certo? Ao olharem para mim, vocês vão ver que eu sou uma pessoa magra, não é isso? Eu tenho os cabelos cacheados, não é isso? Eu tenho uma pele morena, tá bom? Você consegue observar a minha característica física aí no outro lado da tela, é isso? Bom, então hoje nós iremos aprender como classificar uma pessoa segundo a característica física, segundo a sua altura. Nós temos aí uma figura de um jovem alto e um outro baixo, né? A palavra alto em espanhol se habla alto. E a palavra baixo se escreve bajo, se habla bajo, certo? Alto ou bajo. Observem que a palavra bajo não se escreve com 2 R's, mas sim com J, tá bom, crianças? Então, já vimos uma característica física aí, segundo sua estatura, ou seja, a altura, né? Se é alto, se é baixo, tá bom? Continuemos. Agora nós vamos observar segundo a contextura física. É possível observar aí um contraste, né? Nós temos uma pessoa que é bem cheinha, bem fofinha, e essa pessoa nós chamamos que ela é grueso ou gordo, tá? É segundo a contextura física. E aqui está ao lado é magra. Então, para esse tipo de característica física, nós chamamos de deligada, é uma pessoa magra ou deligado, não é isso? Então, já vimos aí, segundo a contextura física. Bom, agora vamos ver segundo o color de piel. Observem que na primeira figura tem a imagem de uma moça muito bonita, né? Que tem a pele clara, ela está bem arrumada. Então, a característica da pele dessa moça é branca. O branco, você já sabe que o branco tem a cor chamada branca em espanhol. E a que está logo ao lado é uma pessoa que tem a pele morena.
tá? A pele morena. E logo ao lado nós temos a pessoa que tem a pele negra ou que tem a pele oscura, tá? Segundo o color de piel, tá bom, crianças? Conseguiram observar? Perfeito. Vamos continuar. Bom, agora nós temos segundo é color de pelo. Pelo é o nosso cabelo, tá? Nós estamos nos referindo ao cabelo ao nosso cabelo, ao cabelo de uma pessoa que está próxima a nós. A primeira figura representa a imagem de uma moça que tem um cabelo bem comprido e ele é vermelho escuro, né? Ele é um cabelo vermelho que chamamos de ruivo. Essa cor de cabelo em espanhol é chamada de pelirrojo. Por que pelirrojo? Cabelo vermelho, né? Pelirrojo. O rojo é a cor vermelha em espanhol. A figura que está ao lado é uma figura de uma pessoa que é loira, né? E o loiro em espanhol é chamado de rubio. É rubio. E o próximo a próxima que está ao lado, que tem o cabelo entre as duas cores, é castanho. Não é loiro, não é rubio e nem pelirrojo, é castanho. E a que está logo lá no final é a que tem um cabelo moreno, que tem um cabelo escuro, tá, crianças? Ficou claro aí para vocês? Segundo é color de pelo, temos pelirrojo, que é o cabelo vermelho, rubio, que é o cabelo loiro, castanho, que é o cabelo castanho, moreno, que é o cabelo preto, tá? Vamos continuar. Bom, agora nós vamos outras características de pelo. Nós vamos agora identificar os cabelos pelo comprimento e também há características que existem neles. Nós temos na primeira figura uma moça que tem o cabelo bem comprido, né? E o cabelo comprido em espanhol é chamado de largo, cabelo largo. E a outra que está ao lado é o cabelo curto, que tem o cabelo bem curtinho. A moça que está de cabelo cacheado, esse tipo de cabelo é chamado de rizado, tá? Que é um cabelo cacheado, certo? Na outra figura ao lado, nós temos a figura, né, de uma pessoa, de uma foto, perdão, de uma imagem, que está mostrando uma pessoa que está com pouco cabelo, que nós chamamos no português que está calvo, com calvície, né? Então, essa característica em espanhol é chamada de calvo. Se escreve igual, mas se pronuncia diferente, calvo, tá? E o outro que está ao lado, que não tem nenhum cabelo, nós chamamos de pelado, que é uma característica segundo o cabelo, tá? Vamos agora para a característica segundo as cores dos olhos. Segundo o color de ojos, nós temos os primeiros olhos aí que é um olho verde, né? Os ojos verdes. A segunda, azules. A terceira, nós outros temos olhos castanhos. E na última figura, nós temos o cabelo negro, tá, crianças? Nós temos o cabelo negro. Bom, agora nós finalizamos já a apresentação, não é isso? Então, eu vou voltar um pouquinho para que você consiga escrever aí esse conteúdo no seu caderno. O primeiro foi segundo sua estatura. Escrevam aí. Temos a figura de uma pessoa alto e baixo, tá? Eu já volto. Só escrevam, por favor. Bom, crianças, conseguiram escrever aí segundo sua estatura, alto e baixo? Agora, segundo a contextura física. Segundo a contextura física, temos grueso e delgado, tá? Escrevam, por favor. Grueso e delgado. Agora vamos para a próxima.
Segundo é color de piel, nós temos a pele branca, morena e negra. Escrevam no caderno, tá? Conseguiram escrever, crianças? Muito bem. Vamos continuar, tá? Segundo é color de pelo agora. Nós temos o pelirrojo, rubio, castanho e moreno. Tá bom, crianças? O importante é colocar no caderno o conteúdo. Segundo color de pelo, pelirrojo, rubio, castanho e moreno. Certo? Bom, você vai aí escrevendo e, com certeza, você vai precisar desse conteúdo no seu caderno para poder estudar para a avaliação. Bom, crianças, vamos continuar. Outras características de pelo, temos aí largo, curto, rizado, calvo e pelado, tá bom? Escrevam aí, temos 5 características relacionadas ao pelo, ao cabelo. A primeira, largo, escreveram? Curto, rizado, calvo e pelado, tá, crianças? Continuemos. Segundo é color de los ojos. Nós temos os olhos verdes, azules, castanhos e negros. Coloquem essas informações aí no caderno, porque você vai precisar para estudar novamente, né, para a avaliação. E é sempre importante ter um conteúdo no caderno para lembrar, para não esquecer e lembrar que sempre precisamos estar atualizando. Tá bom, crianças? Bem, já colocaram no caderno? Eu espero que sim. E caso não tenham conseguido colocar no caderno na hora que eu estava passando, você pode pausar o vídeo e escrever, tá bom? Então, crianças, a nossa aula de hoje foi isso. Lembrando que nós acordamos, né? Primeiramente, os conteúdos que nós já aprendemos, que foi as partes do corpo, o verbo do ler e como criar as frases. E depois nós viemos para as características físicas. E esses são os nossos conteúdos, tá? Na próxima classe nós vamos estar, com certeza, revisando novamente e também teremos o nosso desafio de você escrever as características físicas aí, sem olhar para a escrita que você fez no seu caderno, tá bom, crianças? Então, por hoje é isso. Eu quero agradecer a participação de vocês. Fiquem com Deus, que o Papai do Céu abençoe a vida de cada um, dando aquilo que você necessita, tá, crianças? Fiquem com Deus, um beijo no coração e com certeza estaremos bem juntinhos, tá bom? Beijos! Hasta la próxima classe! Adiós! Tchau, crianças!